Esse vídeo é para as pessoas que estão passando por uma fase difícil. Todos nós passamos por fases, mas quando chega a fase difícil, nós precisamos de mais forças, de sabedoria, de entendimento para passar, para atravessar essa fase difícil. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que essa fase difícil, ela é necessária. Nós acreditamos que tudo o que acontece na nossa vida é porque precisa acontecer. Não é por acaso, não é um erro da natureza, mas tudo tem um conjunto, tudo tem uma explicação. E quando você vive essa fase difícil, você está em comunhão com o seu sistema familiar, em comunhão com a natureza, em comunhão com o mundo, este mundo que vivemos. E essa fase difícil, por mais difícil que ela seja, ela é uma fase de grande aprendizado. É um intensivo, aquele intensivão que você tem que aprender. Quando vem a fase difícil, vem o aprendizado maior. Todas as pessoas sábias, inteligentes, que aprenderam muito, aprenderam porque tiveram que se reinventar, tiveram que aprender de novo, tiveram que enfrentar o medo, tiveram que suportar uma fase difícil e esperar nascer o sol. Todo dia tem a noite, todo dia tem o escuro, todo dia tem a insegurança, todo dia tem o medo e na vida também tem a fase difícil. Não é brincadeira quando falta dinheiro, quando falta saúde, quando falta amor, quando tudo está dando errado, quando você não sabe o que fazer, quando você tem que se humilhar, quando as coisas estão muito pior do que tudo que você pensava. Então chegou a fase difícil. Muitas pessoas se revoltam. Aí tem aqueles revoltosos, né? Ficam revoltados, agressivos e não entendem o que é esta fase difícil. E não tomam essa fase como um aprendizado. Então, mais do que perguntar por que está me acontecendo isso, nós temos que nos perguntar para quê? Para que está acontecendo isso na minha vida, na minha história, na minha família? Quando você pergunta o para quê, você começa a descobrir recursos. Você começa a olhar para tudo isso com sabedoria, com a mente aberta e começa a entender. Quando você começa a entender, pensa comigo isso, quando você começa a entender a fase difícil, você começa a sair da fase difícil. Você só fica nessa fase enquanto você não entende, enquanto você não adquire significado, enquanto sua cabeça está dura. Mas quando você começa a entender por que que as coisas funcionam desta forma, como que as coisas funcionam, quais são os mecanismos que estão por debaixo, por detrás deste movimento, quando você começa a enxergar, quando seus olhos abrem, aí começa a sua ressurreição. Aí começa o seu renascimento. Saiba, depois da fase difícil, o que vem é o renascimento. Depois da fase difícil, o que vem é a colheita. A colheita de tudo aquilo que você aprendeu. Por isso, olhe para essa fase difícil com coragem, com resiliência. Se mantenha de pé e fale para si mesmo: eu vou aprender tudo o que eu preciso aprender. Eu não vou me negar a aprender. Eu vou viver tudo o que eu preciso viver. Eu não vou me negar a viver aquilo que a vida me traz. E vou permanecer de pé, como alguém que está disponível para aprender e para crescer. Essa postura é fantástica.
porque nos conduz no movimento para frente, no movimento para o mais. E eu diria a você, indo além, eu diria a você que nós precisamos olhar com amor para essa fase difícil. Nossa, que difícil isso, né? A gente quer se livrar e a gente tem que olhar com amor. Quando a gente olha com amor para aquilo que está nos acontecendo, mesmo que aquilo que está acontecendo seja dolorido, seja sofrido, quando eu olho com amor, eu me liberto. Saiba que a única coisa que nos desprende, que nos liberta, que nos deixa livre para que a gente possa seguir é amor. Então olhe para um lado, olhe para o outro e diga: obrigado, eu estou aprendendo. Muito obrigado por me trazer esse aprendizado, essa dificuldade, por me trazer essa luz, por exercitar a minha força. Agora eu estou mais forte. Agora eu consigo sair daquele lugar que eu estava acomodado e estou indo para um lugar novo. Aconteceu um movimento e agora eu não sou o mesmo lá de trás. Eu sou uma outra pessoa. Eu estou crescendo. E é isso que a natureza quer. A natureza quer o nosso crescimento. É isso que a natureza quer, que a gente dê a volta por cima, que a gente avance. Então, a fase difícil serve para impulsionar a gente para o mais. A fase difícil, por mais difícil que seja agora, ela vai te dar muitos frutos. Tenha sabedoria. A única coisa que você precisa agora é ter sabedoria, paciência para entender, para acolher e para fazer transformações importantes na sua vida. Quando você faz isso, começa um novo tempo. E então vem o tempo da colheita, o tempo da ressurreição, do sol, da alegria e da vida. Não tenha medo de viver a fase difícil. Nós precisamos. E todos nós passamos por essa fase. Não tenha medo se a sua fase é essa. Se a sua fase é essa, atravesse. Atravesse olhando para frente, sabendo que depois da noite vem o dia, né? Depois da tempestade vem o sol. Eu sou Josafá Moraes, sou terapeuta, sou constelador familiar e se você precisa da minha ajuda para vencer, para transformar a sua vida, aqui embaixo tem os meus contatos. Entre em contato comigo pelo WhatsApp do Instituto, faz a sua constelação, a sua terapia. Se você estiver aqui em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo, faz online também. Eu tenho grande alegria de ajudar você nesse caminho de crescimento. Se você é novo, se inscreve aqui no meu canal no YouTube, porque aqui tem bons conteúdos para você, para alimentar a sua alma, e ativa o sininho aqui para receber as notificações. Muito obrigado. Saiba que você não está sozinho. Existe uma comunhão junto com você, mesmo nesse tempo difícil. E vai chegar a hora onde tudo vai se explicar, tudo vai ter sentido e você vai aprender com tudo isso e vai se tornar distinto, forte, capaz, porque você recebeu tudo isso com amor. Você venceu e só aqueles que vencem conseguem fazer com que esse tempo difícil se torne frutos a serviço de todos. Um abraço.